Oi, Jean, tudo bem? Bom, na Baixa Idade Média, lá pelo século XI, na Europa, eles tiveram um avanço significativo para o homem. E um exemplo disso foi um pequeno avanço na parte agrícola, onde eles tiveram novas técnicas do plantio, e teve uma rotatividade trienal do solo como exemplo. Bom, houve assim também um aumento das terras por conta da drenagem de pântanos e do desmatamento das florestas, ajudando assim um pouco na produção agrícola. Outro fator que foi muito importante para isso foi o crescimento demográfico na Europa Ocidental, ou seja, o aumento da população. Além disso, a Europa presenciou um certo renascimento comercial e urbano, isto é, o comércio ganhou forças e as cidades começaram a crescer e ganhar mais expressão. O renascimento comercial permitiu o desenvolvimento de rotas e pontos de comércio na Europa e garantiu um grande crescimento econômico entre os anos de 1200 e 1316. Tudo isso começou a mudar a partir do século XIV, quando um cenário de crise se instalou na Europa Ocidental e acelerou transformações em curso na Europa. Basicamente, a crise do século XIV apressou a decadência do feudalismo na Europa. A junção dessas crises ao longo desse século foi chamada pelos historiadores de crise do século XIV. Uma das primeiras tragédias que aconteceram na Europa durante esse século foi o retorno da fome. Isso aconteceu por uma série de fatores, mas tiveram destaque as mudanças climáticas. Os historiadores apontam que no começo do século XIV houve um resfriamento do clima e o período de 1315 e 1322 foi marcado por chuvas além do normal. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Jean. Eu vou continuar falando sobre as crises do século XIV, na parte de fome e revoltas sociais. Então, as revoltas, essas crises do século XIV ocasionaram muitas revoltas em diversas cidades da Europa. Naquela época, a Europa vivia um momento onde não tinha para onde expandir as terras cultivadas, e também a produtividade do solo na época estava muito ruim. Isso, somado às questões climáticas da época, fizeram com que as colheitas, principalmente no ciclo de 1315 a 1317, fossem muito ruins. Então essa falta, essa colheita ruim, fez com que diminuísse a quantidade de alimentos, e consequentemente a lei da oferta e procura diminuiu a quantidade de alimentos e eles aumentaram os preços dos alimentos, e muitas pessoas passaram fome. Na Europa, ocorreram principalmente cinco ciclos de fome no continente. Só em Portugal ocorreram 5 crises de falta de alimento no continente. Só em Portugal ocorreram 21 crises de falta de alimento. E houve um relato da França de 1316 que falava que as chuvas fortes e a fome que se espalhou na Europa contribuíram para debilitar a população, espalhar doenças, e com isso ocasionou diversas mortes no continente. Também a economia foi afetada por essa falta de alimento, e fez com que muitos camponeses migrassem do campo para as cidades. Só que já no caso dos trabalhadores urbanos, eles sofreram muito com uma redução salarial e o aumento no desemprego, Esses fatores fizeram com que aumentasse o número de pessoas miseráveis no continente, em toda a Europa. E isso fez com que crescesse também as tensões sociais ali, entendeu? Porque o povo tava sem comida, tava sem trabalho ali, começa a achar o povo pistola tava ficando, E as revoltas nas cidades foram muito frequentes, esse quadro todo, essa situação toda, de fome, de crise, entendeu? De baixo salários ocasionaram revoltas no campo e nas cidades. No caso das cidades, como eu acabei de falar, a falta de alimento, a redução de salário, a grande quantidade de pessoas miseráveis, as doenças e o aumento no desemprego
e a exploração dos artesãos, né, motivaram diversas revoltas sociais, diversas revoltas populares em várias cidades da Europa. Já no caso do campo, né, com a miséria do campesinato, né, as pessoas que viviam no campo ali, e com o aumento da exploração, a intensificação da exploração nos laços sérvios, né, com o aumento dos impostos, porque com isso os senhores feudais aumentaram os impostos também, né? Só que isso foi o estopim para que os camponeses começassem a se revoltar também. Então, tipo, ocasionou também uma série de revoltas nos campos, né? E uma curiosidade é que no contexto francês, as revoltas camponesas foram muito frequentes e receberam o nome de Jacques Query ou Jacques Queren, não sei muito bem a pronúncia correta. Então é isso aí, professor, uma parte do que aconteceu na parte de fome e revoltas sociais ali, aconteceu muita coisa, viu? É isso, deixar o vídeo continuar. E aí, Jean, beleza? Vou falar um pouquinho sobre as guerras agora. Então, elas recuperaram sua força ali no início do século XIV e trouxeram destruição, morte, fome e peste para as populações na Europa, que é basicamente o que a gente já sabe ali. E o século XIV ele ficou muito marcado também pelo aumento da violência por meio dessas guerras, ou seja, elas aumentaram demais ali o percentual. E o caso mais notável é o da Guerra dos 100 Anos, um conflito entre os ingleses e os franceses. Ele se arrastou de 1337 a 1453, totalizando assim 116 anos de guerra. Um pouco contraditório ali com o nome, mas tudo bem. E um fator muito importante é que as guerras desse período incorporavam avanços tecnológicos e novas armas, como os canhões, que para a época ali foram muito marcantes, né? Foi uma arma ali que surgiu e fez diferença. E o aumento da pobreza, por conta das guerras, fez com que muitos miseráveis se dedicassem à guerra como forma de sobrevivência, passando a oferecer os seus serviços como mercenários. Isso também ajudou a subir. E segundo o historiador Jacques Le Goff, muitos homens formavam grupos militarizados, oferecendo seus serviços para cidades e reinos locais, enriquecendo e ganhando prestígio. Então é isso. E também houve locais que optaram por profissionalizar seus soldados, criando exércitos regulares que ficavam à disposição do reino, como no caso francês. Eles criavam ali esses exércitos e investiam bastante mesmo. Foi uma época muito triste. E esses soldados ali que eles investiam, eles ficavam disponíveis integralmente ao rei e recebiam um soldo pelos seus serviços. Eles eram remunerados pelo seu serviço ali. E é isso. De pessoas. Outro fator que ampliou a situação caótica que a Europa experimentou nesse século foi a peste negra. Uma pandemia de peste bubônica que levou caos e morte para quase todo o continente. Essa doença é transmitida para os seres humanos por meio de ratos contaminados com uma bactéria. A doença foi trazida para a Europa por embarcações genovesas, que fugiam de Cafa, por conta de um cargo realizado por tropas tártaras contra essa cidade. A doença, então, se espalhou pela cidade quando as tropas tártaras decidiram jogar cadáveres contaminados para a Cafa. Acredita-se que o surto da peste bubônica tenha se iniciado em algum local da Ásia Central. A doença chegou à Europa em 1347 e, no ano seguinte, já tinha se espalhado para quase todo o continente. A difusão dessa doença foi intensificada pelo fato de que, quando ela afeta seres humanos, pode ser transmitida pela via respiratória
tornando-se altamente contagiosa. Assim, milhões de pessoas contraíram a doença e, em questão de dias, faleciam. O primeiro e maior surto de peste negra ocorreu entre 1348 e 1350, mas outros surtos ocorreram durante o longo do século XIV. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marselha, na França. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. A peste negra intensificou a desordem na Europa, pois destruiu governos, ampliou a fome, intensificou a violência e matou milhões de pessoas. A medicina da época não tinha respostas sobre como combater a doença, mas logo se percebeu que o isolamento de doentes era uma forma eficaz de evitar que a enfermidade se espalhasse. Novos estudos apontam que a peste negra pode ter sido responsável pela morte de 50 milhões de pessoas e que a Europa, antes da doença, possuía cerca de 80 milhões de habitantes. Os estudos antigos apontavam que 1/3 da população haveria morrido, mas novos estudos apontam estimativas que falam de metade a 2/3 da população europeia. Em alguns lugares, como a Inglaterra, a mortalidade esteve na taxa de 70%. Todos esses acontecimentos tornaram o século XIV um período de intensas transformações na Europa. Tanta estabilidade demonstrou que os antigos hábitos e instituições que definiam a ordem feudal não mais se manteriam na forma que vinham a ser organizados nos últimos séculos, permitindo que o mercantilismo e o absolutismo começassem a se estabelecer. Por tal razão, observamos que nas últimas décadas do período medieval foram marcadas por guerras, a centralização do poder político e a reorganização das atividades econômicas. Novas classes começaram a surgir, com destaque para a burguesia. Adentrando o século XV, vemos uma Europa articulando transformações que definiram boa parte da compreensão do mundo moderno.